Não, acho que além de falar sobre o VAT, é preciso que a gente fale sobre o Dia do Trabalhador, né? O 1º de maio. Isso é muito importante, né? Sobretudo porque agora a gente tem visto que a classe trabalhadora brasileira tem sofrido uma série de ataques, né? Tem sofrido uma série de avanços da burguesia em vários campos, né? E isso se reproduz em várias áreas da vida, né? A gente olha, por exemplo, para o processo de privatização, a gente olha para o processo de diminuição dos recursos orçamentários disponibilizados para a saúde, para a educação, para o mundo do trabalho. A gente vê que vários escândalos envolvendo pessoas muito ricas, capitalistas, blá, 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 não tem uma solução que seja satisfatória para a classe, né? Tipo, olha aí a fraude das Americanas, né? 40 bilhões de reais e nada acontece feijoada. E aí, nesse sentido, a gente tem visto que, por um outro lado, e eu acho que essa é uma informação importante, a gente vê uma desmobilização muito grande da classe trabalhadora, né? A gente tem visto que as grandes forças que, de alguma maneira, conseguem articular, né, essas mobilizações, que conseguem angariar essa centralidade, né, para poder mobilizar os grupos, não está fazendo isso. Pô, a gente teve vários atos, por exemplo, com relação à questão palestina, que é uma questão que envolve diretamente a classe trabalhadora brasileira também, né? Sobretudo porque as armas de Israel são as mesmas armas que matam os jovens pretos periféricos e trabalhadores no Brasil, tá ligado? Qual que foi a mobilização das grandes centrais, dos grandes organizadores em relação a isso? Como que foi o debate com relação, por exemplo, à forma de como se construiu o projeto de lei para os entregadores de aplicativo? Foi um debate que foi feito totalmente retirado, assim, da esfera da composição política geral. Tipo, a gente teve o quê? A gente teve, na verdade, um planejamento que visou atender aos interesses dessas empresas. E aí eu acho que isso é muito grave, porque a gente tem visto que esses ataques têm se intensificado, e sobretudo porque a gente tem visto que as relações de trabalho no Brasil, elas estão passando por afrouxamentos, de uma certa maneira, no sentido do reconhecimento do trabalhador enquanto um trabalhador. Então a gente tem visto, por exemplo, o crescimento muito grande, não só do discurso empreendedor, do discurso da uberização e tudo mais, mas a gente tem visto também um crescimento muito grande das dinâmicas que visam afrouxar laços, e esse afrouxamento enfraquece na prática o trabalhador. Então acho que, de novo, o PL dos entregadores da Uber é um exemplo claríssimo disso, tá ligado? Porque a gente tem a imposição não, né? Mas o gerenciamento, né, de uma categoria de trabalho que começa a naturalizar não mais o contrato formal, e mais também não é autônomo, não é MEI, né? Ou seja, você está dando espaço para a criação de uma nova relação que você não é mais trabalhador, que você é tipo um autônomo, sabe? Então é complicado. Você naturaliza jornadas de até 12 horas. Então eu acho que é muito complicado, porque se a gente não tem uma organização que vise debater essas questões, a gente vê é o que a gente está vendo hoje. Qual que é a realidade hoje do trabalhador brasileiro? O trabalhador brasileiro, ele tem passado por momentos, ele tem passado por tendências que estão levando ao seu processo de superexploração, né? Basta a gente ver que, acho que saiu uma notícia ontem que falava que esse é um dos anos que a gente mais está tendo conflito no campo, por exemplo, sabe? Então acho que há um avanço considerável das forças capitalistas no Brasil. Acho que está dado quando a gente olha para todas essas movimentações e de como a gente já tem falado muitas vezes, né? De como não há uma proposição combativa por parte das forças hegemônicas de esquerda hoje, sobretudo encabeçadas pelo PT e tal, de fazer um enfrentamento direto a isso, fazer uma mobilização em relação a isso, colocando em risco o orçamento da saúde e da educação por uma perspectiva de uma doutrina econômica, de uma política econômica indiscriminadamente liberal, indiscriminadamente neoliberal, sabe? E aí é foda, porque ao mesmo tempo a gente percebe que há um processo de acréscimo, né, de quanto as pessoas estão trabalhando, do quanto as pessoas estão dispondo do seu tempo de vida para poder ganhar cada vez menos, pagar cada vez mais caro. E eu acho que é muito importante a gente ver o quanto pautar, né, a diminuição da jornada de trabalho, que eu acho que é um dos temas principais, assim, do nosso tempo, é algo que diz respeito a várias dimensões de mobilização da classe trabalhadora, tá ligado? Porque, tipo, é isso, a gente olha, é a classe trabalhadora está o quê? Além dela estar sendo explorada pra caralho, ela tá com cada vez menos acesso a serviços públicos, ela tá com cada vez menos acessos a bens, enfim, né, tipo, mínimos para poder sobreviver. O que ela tá? Ela tá cansada, cara. A classe trabalhadora está cansada. O trabalhador brasileiro está cansado, exausto,
exausto. Você não se sente cansado? Olha pra mim, olha pra mim. Você não se sente cansado, cara? Eu acho que esse é um sentimento que pega todo mundo. Eu tenho a sensação que a gente se encontra num estado de coisas de um desgaste, não só emocional, mas um desgaste físico, né? Porque essas coisas não estão separadas uma da outra. Esse é outro ponto, né? Tipo, não há como você ter um desgaste só físico sem que ele impacte necessariamente na sua vida emocional, né? Na vida de como você se relaciona com os outros, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é uma tendência. Por que a gente tá tão cansado? A gente tá cansado porque a dinâmica de trabalho, essa perspectiva de trabalho que gira em torno da nossa existência, essa perspectiva, acho que a gente poderia até dizer que naturaliza um pouco esses elementos neoliberais, né? E é essa ideia de que você precisa trabalhar o tempo todo, de que você mesmo, você ser humano, é tal em valorização, tá ligado? Então a gente fica permanentemente ocupado em trabalhar. E isso em todas essas áreas e dimensões da vida, né? A gente olha para, por exemplo, como as redes sociais têm uma proposta que também tá ligada a isso. Em você o tempo todo tá ali se mostrando, aparecendo, tal, porque aquilo, enfim, né, gera um tipo de valorização, né? Aquilo gera um elemento de valorização, mas isso é um outro tema. Então, acho que a gente tá cansado, né, cara? A gente tá cansado. Eu acho que cada vez mais a gente precisa entender que pautar a redução da jornada de trabalho é uma questão que não tem só a ver com uma perspectiva meramente econômica, né? Uma perspectiva meramente de tipo, a gente precisa ter recomposição salarial, precisa ter ganho real, valorização real do salário mínimo, não é só isso. Mas eu acho que a gente precisa entender que pautar a redução da jornada de trabalho é algo fundamental, porque ela tange praticamente todos os trabalhadores, cada vez mais imersos nessas jornadas de autônomo de 12 horas, de 14 horas, dos trabalhadores da escala 6x1, que são a grande maioria dos trabalhadores que trabalham nos shoppings, restaurantes, bares, que são todos serviços, cara, absolutamente, né, talvez com exceção de uma, sei lá, de uma loja de mochilas, né, sei lá, mas tipo, são vários setores que são fundamentais, né, setores que as pessoas vão para poder ter lazer, pessoas poderem aproveitar um pouco da vida, sei lá, sabe? E aí você percebe que existem várias dimensões dessas camadas de exploração. Então a redução da jornada, ela é um ponto fundamental, por isso que o movimento VAT é um movimento que, e eu vi até gente no chat que comentou que tem um pouco de pé atrás, assim, tal, que olha, que parece não ter organização, e na verdade, eu acho que isso é desconhecimento, porque o VAT faz constantes atividades de panfletagem, de conscientização, e eu acho que a gente precisa levar em consideração que o cenário que se aponta para nós na realidade é um cenário de total desolação, é um cenário em que a gente vê a classe trabalhadora muito desmobilizada, a classe trabalhadora muito cansada, a classe trabalhadora muito derrotada. Então a gente precisa tentar construir, para além dessa abstração, né, do socialismo, do comunismo, de qualquer coisa assim, a gente precisa construir, para além dessas palavras de ordem que são importantes, também movimentos que ajudem a pautar, né, de maneira totalizante os trabalhadores para que eles possam se organizar, para que eles possam analisar e perceber concretamente, a partir da relação que eles têm com a experiência que eles têm, para você gerar esse tal algo que diz respeito à sua própria realidade. Qual que é a realidade que hoje afeta todo brasileiro? A insegurança do trabalho. É isso. Então a gente precisa não só pautar o fim da escala 6x1 como o movimento VAT faz, a partir dessas atividades que vão desde a assinatura dos abaixo-assinados até a mobilização das pessoas, mas é preciso que a gente também consolide essa tática junto a uma estratégia de mobilização da classe. Então não é só o fim da escala 6x1, é a diminuição da jornada para 30 horas. Não é só o fim da escala 6x1, é o fim da política de privatizações. É uma política que visa garantir moradia popular para as pessoas também, porque todos esses elementos estão conectados uns aos outros. São todas coisas que estão interligadas. Por mais que a gente olhe para o cenário de desolação, de destruição, de maré baixa, cara, se a gente tiver a mesma perspectiva de maré baixa, né, de achar que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, pô, a gente apaga a luz e acaba agora, pô. Aí cada um vai para sua casa, joga um videogame, cresce o seu Tamagotchi, acabou. Claro que a conjuntura é uma merda. Claro que ela é uma porcaria, né? Mas a gente precisa pautar essa questão. E aí é que tá um outro erro, né? E esse é um erro de análise mesmo, né? Não é um erro de maldade, de sacanagem. É um erro porque falta informação. A gente tem um número cada vez menor de desempregados no Brasil. Olha só. O índice de desemprego no Brasil, ele tem diminuído ao longo dos últimos meses. Só que tem um problema nessa lógica.
Tem um problema nesse número. Porque ao mesmo tempo que o desemprego tem diminuído, o número de trabalhadores informais tem crescido. O que isso significa? Significa que as condições concretas do trabalho, as condições de qualidade do trabalho estão cada vez mais precárias. E essas relações que são relações, né, que pautam por essa suposta autonomia, né, por essas ideias, são cada vez mais frequentes. Fora isso, né, fora toda a dinâmica de trabalho da própria escala 6x1 de novo, que é o tipo de trabalho que a gente chama de trabalho de alta rotatividade. Então, pô, toda vez que você vai no shopping, você vai numa lojinha, tem alguém ali pra te atender. Toda vez, tá ligado? Toda vez. Mano, você que trabalha em shopping, trabalha em restaurante, trabalha em bar, tá ligado? Pô, você não pode sentar, você não pode sair, você não pode ter intervalo. Tipo, e é aquela coisa, mas o chefe combina, né? Mas o patrão combina, tal. Beleza. Tipo, não que não possam existir modelos em que há um gerenciamento um pouco mais humanizado, entre muitas aspas, né? Porque isso não é nada, isso é o mínimo, né? É o famoso mínimo. Tipo, essa não é a realidade. É uma realidade em que é matar ou morrer. As pessoas não entendem. E eu acho que isso é importante. A gente precisa pautar essa questão sobre a diminuição da jornada de trabalho, de apoiar o movimento VAT, de ver como a gente precisa construir essas lutas, porque é simplesmente uma questão de vida ou morte. Acabou. É uma questão de sobrevivência. Porque se o trabalhador se ele não trabalha, se ele não vai ganhar dinheiro, ele não consegue comer, tá ligado? Então, tipo, a gente precisa pautar isso sob essa perspectiva e entender que se a gente não pautar essa perspectiva para um caminho que possa dar independência de classe, a gente tá fudido. E aí é isso, a gente tem um trabalhador que tá numa dinâmica cada vez mais cansativa, adoecido mentalmente. Gente, basta você ver, todo mundo aqui no chat já falou, tô cansado, tô exausto. Mano, é só você ver o quanto as pessoas estão imersas cada vez mais em processos de adoecimento psíquico. Por uma lógica de produtividade, por uma lógica produtivista, por uma lógica que te vende a ideia de que se você parar de trabalhar, você é um inútil, você é um zero, você é um nada. A romantização disso, pô, esses movimentos, eles são importantes porque eles representam uma afronta a esse processo. Eles representam uma afronta a esse discurso. Você vê como pega as pessoas, né? Por que o movimento VAT cresce nas redes sociais, cresce nas ruas também? Por que cresce? Porque é algo que diz respeito à classe trabalhadora. Porque é algo que a classe trabalhadora olha e fala, caralho, é isso mesmo. É verdade. Eu estou cansado. Eu quero uma vida além do trabalho. O nome do movimento diz, sabe? O nome do movimento diz. O garoto propaganda do VAT atacou até o Ian. A distância ideológica de um progressista para um socialista é gigantesca. Gente, peraí. Primeiro, garoto propaganda do VAT é foda, né? Vocês também não colaboram, né? Gente, eu vi esse vídeo do Rick Azevedo, né? Que o Ian faz o comentário. Eu acho que o Ian tá equivocado no ponto dele. Eu acho que ele tá equivocado. Hoje em dia no Brasil é mais fácil ter uma escala 7x0 do que 5x2? Talvez seja mais fácil mesmo. Mas se a conjuntura está dizendo isso, mas isso significa trazer um movimento de desmobilização? Acho que não, né? Não. Então eu acho que o ponto central com relação à crítica, né, foi esse. A crítica faz parte também, né? O embate faz parte, né? As ideias às vezes não casam e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Não pode entrar numa dinâmica de seita. Cadê? Eu achei desnecessário. Eu acho que ele pesou a mão no ponto. Pô, gente, eu acho que sim. É uma crítica. E eu acho que assim, é um tema que o Lenin traz muito quando ele vai, por exemplo, abordar a questão da polêmica pública. Por que a gente expõe as coisas publicamente? Porque dessa maneira, o que é gerado a partir da discussão é isso que importa. É isso que importa. O que vai ser gerado de acúmulo a partir daquela discussão? A discussão pública, honesta, academicamente firme, né? No sentido de honestamente, né? Colocar esses pontos. Perfeito. Tem que acontecer. Sobretudo entre nós. Porque isso significa que a gente precisa elevar os pontos das nossas discussões, tá ligado? E, tipo, eventualmente as pessoas perdem a mão. Normal, tipo, acho que faz parte. Eu particularmente, não acho que tenha sido o caso. Acho que em outros momentos aconteceu de pessoas perderem a mão nas críticas, assim, sabe? Eu acho que sim. Mas eu não acho que tenha sido o caso dessa vez, particularmente. É exato, tipo, a crítica pública tem que estar você tem que estar pronto para receber e para fazer. E, cara, mano, você olha os livros do Lenin, você olha lá O Que Fazer, você olha lá O Estado da Revolução, você olha no Imperialismo, mano, você olha todos. Ele tá macetando os caras, velho. Chamando de totó, de filisteu, tá ligado? E por que isso é importante? Porque isso circula, né? Porque isso ajuda a elevar a consciência da classe, pautar esses debates sobre essas perspectivas. Não, muito bom, né? O xingo do cara é seu filisteu. Bom demais. O Rick foi... muito bom. O Rick foi duro, porque pra quem vive aquela realidade todo dia, escutar aquilo...
tipo, pode ter sido isso, né? Tipo isso. O Rick, enquanto um representante do movimento, né? Que eu acho que ele tem essa centralidade maior, uma figura pública, mas ele não é a única figura pública. Tem outros militantes, né? Eu acho que isso é importante também avaliar, né? A gente balizar, e pra gente avaliar tem que conhecer. Conhecer, tem que correr atrás, tem que ler, tem que trocar ideia. Mas eu acho que é isso, né? É algo que pega no âmago das pessoas. Por isso que nesse dia 1º, né? A gente vai ter agora, quarta-feira, várias mobilizações em todo o país. Só que qual que é o tipo de mobilização que a gente quer construir? É uma mobilização que vise garantir para nós esse processo da independência de classe. É um processo que vise garantir à classe trabalhadora um lugar em que ela possa se tornar sujeito histórico. Eu acho que esse é o ponto mais fundamental de como a pauta da diminuição da jornada de trabalho da escala 6x1 ela é fundamental, porque ela está diretamente imersa na constituição de como os trabalhadores estão experienciando a realidade. Então é algo que diz respeito à realidade de geral, de todo mundo que está aqui. Todo mundo. São discussões, são pautas e mobilizações que ajudam a gente a detectar e garantir essa energia de mobilização. Porque se a gente for ficar esperando, né, das forças hegemônicas, da esquerda hegemônica, algum grau de mobilização que garanta independência de classe, a gente tá lascado. A CUT fez o vídeo lá defendendo o PL dos entregadores. Aí é fácil, né? Aí o trabalhador fica puto, com razão. E aí essa questão. Se a gente não pauta esse debate, a extrema-direita vai pautar. Vai pautar sobre o discurso, né, falso, né, sobre o discurso de que, na verdade, é um discurso que, no final das contas, prejudica a independência de classe, amplia a participação do empresariado, sobre um falso verniz de independência de classe. Aquela coisa. O fascismo é a aura revolucionária e o conteúdo reacionário. Então, se a gente não pauta isso, bom, esquece então, né? Esquece. Então é isso, tipo, dia 1º de maio, quarta-feira agora, dia do trabalhador, é preciso que a gente esteja em peso nesses atos, que a gente esteja em peso nessas organizações para poder mobilizar essas pessoas, né? É só a gente ver o quanto o salário mínimo brasileiro tem decaído ao longo dos últimos anos, de valorização real, de participação na produção, tá ligado? Saiu o dado outro dia que a participação da renda no salário mínimo, do salário mínimo na renda é cada vez menor, uma parada assim. Então a gente precisa estar pautando essas questões, né? Porque hoje em dia, trabalhadores que a gente tem hoje, né, que estão imersos na escala 6x1, nos trabalhos autônomos, nos trabalhadores plataformizados, são as categorias que ajudam a gente a mobilizar para poder ganhar essa energia, né? Enfim, é a pauta mais urgente que a gente tem hoje. E é a pauta que tangencia novamente, né, toda a classe trabalhadora. Então você está assistindo esse corte, está ouvindo esse corte, não deixe de comparecer na sua cidade, dá uma olhadinha nas páginas da Reconstrução Revolucionária, do Movimento VAT, para acompanhar todas essas mobilizações, todos esses lugares em que a gente possa construir um movimento independente e de classe, né, para a gente poder conseguir ampliar essas discussões e ampliar o nosso caráter de mobilização para poder, enfim, né, conseguir dar uma nova energia, né, para que a gente possa viver uma vida além do trabalho.